Olá galera, meu nome é Richard Pimenta. Vamos fazer a resolução comentada do simulado Enem, Colégio Antares, questões de física. Começando pela questão 46, questão falando um pouquinho sobre a aplicação das leis de Newton, em especial a segunda lei. A questão nos trazia um rapaz puxando um aspirador de pó, aplicando a ele uma força de 4 newtons, formando 60 graus com o plano horizontal. A força-peso atuante sobre o sistema na vertical para baixo, normal perpendicular para cima devido ao objeto estar apoiado sobre o solo. Decompondo a força F ao eixo X, temos lá a componente F de X, obtida por F cosseno de 60, e a componente vertical F de Y, F seno de 60. Não há movimento vertical deste objeto, portanto a resultante sobre o eixo Y é igual a zero. Logo, a normal mais a F de Y é igual ao peso, nos restando apenas a força F de X. Aplicando a segunda lei, resultante é massa vezes aceleração, a nossa resultante é a força F de X. F cosseno de 60 é igual a massa vezes aceleração, a força F nos era dada, cosseno de 60 vale meio, a massa também dada, obtínhamos a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. As alternativas dadas, assinalávamos item B. Já a questão 47, questão sobre torque, momento angular, ele nos dizia aplicabilidades dessa questão sobre a chave de soltar parafusos em rodas, e ele nos perguntava qual a melhor aplicação usando a menor força possível. Falando um pouquinho sobre a aplicabilidade do momento angular, nós temos a força aplicada a 90 graus a uma distância d do eixo de rotação. Aplicando-se a força, gera-se um momento sobre esta chave, lembrando que momento é força vezes distância. Quanto maior a distância de aplicação da força, maior será o momento, aplicando-se assim a menor força. Melhor alternativa, a alternativa E era o nosso gabarito para a questão 47. Questão 48, questão sobre hidráulica, falava sobre o elevador hidráulico. Ele nos dava no exercício uma observação bastante importante, era que o volume do cilindro 2 era 4 vezes o volume do cilindro 1. Começávamos por aí a resolução da questão, definindo em um primeiro momento o volume do primeiro cilindro e o volume do segundo cilindro. Ele nos dizia que o volume 2 tinha que ser igual a 4 vezes o volume 1, desenvolvendo a expressão de volume, volume área vezes a altura, ficávamos área 2 pela altura dada, igual a 4 vezes o volume 1. Volume 1 este que é a área do primeiro êmbolo, multiplicado pela sua altura, 3 vezes h, dada pela figura da questão. Desenvolvendo a expressão, chegávamos a uma área 2 de 12 vezes a área 1. Lembrando que, no Teorema de Pascal, as pressões se igualam dentro de um líquido em repouso, eu podia desenvolver esta expressão pressão-força por área, desenvolvendo a razão força 1 por força 2, que era a razão solicitada pela questão, chegávamos aqui a uma razão de 12 áreas 1 por área 1. Cancela-se essa expressão, chegava-se à alternativa do gabarito, a alternativa A, 12 era a razão entre força 1 e força 2. Questão 49, uma questão de cinemática, falava um pouquinho sobre lançamento oblíquo. Essa questão, o aluno tinha que ficar atento que o referencial veículo sofria uma alteração constante. Uma vez lançado o objeto sobre o carrinho, esse objeto continua o seu movimento horizontal devido à velocidade inicial já possuída, mas ele tinha um lançamento vertical simultâneo a este movimento. Este lançamento vertical o fazia subir, perdendo velocidade devido à ação da gravidade, e descer, ganhando velocidade devido à mesma aceleração gravitacional. No entanto, o veículo que lançou este objeto possui uma aceleração. Ele não desenvolve o mesmo movimento uniforme que o objeto vai desenvolver sobre o eixo X, fazendo assim com que o objeto caia antes do carro. E isso nos era dado, melhor representado lá pela alternativa B do exercício 49. Questão 50, uma questão sobre conservação de energia. Essa questão nos mostra um objeto sendo comprimido contra uma mola e essa mola já posicionada a 1,5 metro de altura.
Uma vez lançado o objeto, ele entra em um lançamento oblíquo e este lançamento oblíquo ele faz uma série de questões. A primeira afirmação diz que no movimento de retorno ao solo, a energia cinética do projétil será de 250 joules a 1,5 metro de altura. A primeira alternativa é verdadeira, pois se nós igualarmos a energia potencial elástica à energia cinética que o corpinho terá à mesma altura, ficamos com uma energia de 250 joules. A segunda afirmativa, a velocidade do projétil, ao atingir uma altura de 9 metros, será de 10 metros por segundo. Verifica-se no item 2 que essa afirmação é falsa, pois, realizando-se uma conservação de energia entre o ponto de lançamento e um ponto qualquer a 9 metros de altura, percebe-se que essa velocidade deveria ser expressa por 3 raiz de 10 metros por segundo, e não 10 metros por segundo, como nos dizia a afirmação 2. A afirmação 3 dizia que no ponto mais alto a velocidade teria velocidade igual a zero, pois a energia cinética é igual a zero. E isto é falso, pois no ponto mais alto, a única componente que vai a zero em sua velocidade é a componente vertical. A componente horizontal ainda existe, portanto, ainda existe energia cinética a este corpo. E no último item, por meio do teorema da conservação de energia, é correto afirmar que a energia cinética do projétil, ao atingir o solo, é nula. Veja bem, se esse objeto vai voltar ao solo, ele chega ao solo com uma determinada velocidade, uma vez que ele era solto a partir de uma determinada altura. Ele já possuía energia no início, portanto, chega ao solo ainda com esta energia, tal que a velocidade ainda é 3 raiz de 30 metros por segundo. A alternativa B era o gabarito melhor representado. Questão 51, uma questão de aplicabilidade das leis de Newton e da conservação de energia. É um teste realizado sobre capacetes para saber qual a velocidade de impacto sustentada por ele. Para resolver o exercício, bastava o candidato perceber que esse objeto seria solto a partir de uma altura de 1,25 m, onde a sua velocidade inicial seria zero. Neste ponto, como a altura é muito pequena e o objeto é pequeno, podemos considerar uma dissipação de energia como sendo igual a zero. Logo, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Energia mecânica em A, apenas energia potencial gravitacional. Energia em B, apenas energia cinética. Cortando-se a massa do sistema, chegamos a uma velocidade de impacto de 5 metros por segundo no sistema internacional. No entanto, a questão pedia a velocidade em quilômetros por hora. Era necessário fazer a conversão final ainda para chegar aos 18 km por hora. Nas alternativas, item E era o gabarito correto para esse exercício. Questão 52, uma questão também de cinemática. O Enem gosta muito da parte de mecânica no que diz respeito à cinemática. Ele fala um pouquinho para nós sobre o lançamento vertical e nos pede desenvolver as equações do lançamento vertical para chegarmos aos gráficos de velocidade, espaço e aceleração. Lembrando que durante a subida e a queda, o objeto fica submetido à aceleração da gravidade. Esta aceleração é constante, ele obedece a um movimento uniformemente variado. A primeira equação é a equação da velocidade em função do tempo, desenvolvendo um referencial positivo na vertical para baixo, chegávamos a uma expressão v igual a menos v0 mais gt. A aceleração da gravidade era oposta ao que nós convencionamos como sendo o sinal positivo do exercício. A equação do espaço pelo tempo, a equação poderia ser considerada S0 como sendo zero, partindo do solo, chegávamos à expressão S igual a menos V0 mais GT² sobre 2. Olhando para as alternativas, os gráficos que melhor representavam essa situação era da alternativa D, lembrando que a equação do espaço pelo tempo é uma equação quadrática, com um coeficiente angular positivo, portanto com cavidade voltada para cima, equação da velocidade, uma equação de primeiro grau, uma equação que deveria gerar uma reta, com coeficiente angular positivo, portanto voltada para cima, partindo de um termo negativo. E a aceleração da gravidade constante durante todo o movimento. Alternativa D, gabarito da questão 52. Questão 53, uma questão sobre movimento circular. Ele nos trazia uma relação entre duas roldanas e nos perguntava
qual era a frequência dessas rotações. Para poder lembrar um pouquinho, desenhei aqui as duas roldanas, uma cujo raio era 60 centímetros e uma de raio 4 centímetros. A de menor raio tinha uma frequência de 3 Hz. Lembrando que no ponto de contato, as velocidades tangenciais devem ser iguais para que não haja deslizamento de uma sobre a outra. Em as velocidades sendo iguais, desenvolvemos a expressão desta velocidade 2πr vezes a frequência. O 2π aparece nos dois termos, podemos cancelar. O raio das duas nos era dada, perguntava-se a frequência da maior, conhecendo a frequência da menor. Frequência, chegávamos a uma relação de 1/5. Logo, o tempo de rotação, conhecido por período, inverso da frequência, período de rotação, 5 segundos. Alternativa B, gabarito para a questão 53. Questão 54 falava sobre termodinâmica, aplicabilidade de potência térmica e calorimetria. Ele nos dava uma sala cuja área era de 20 metros quadrados, altura de 2,5 metros. Ele usaria um aquecedor cuja potência é de 2 kW e ele quer aumentar a temperatura da sala em 10 graus Celsius. Para isso, antes de mais nada, calculamos o volume desta sala e, com a densidade que nos era dada, chegamos à massa de ar contida no sistema. Potência, relação energia-tempo. Esta energia era a energia térmica desenvolvida pelo aquecedor, portanto, calor. Chegávamos à expressão mc∆T era igual a potência vezes tempo. Aquecimento, a quantidade de calor, é um calor sensível. E lembrando aqui que existe um fator de correção, uma vez que ele disse que metade da energia apenas seria utilizada para o aquecimento da sala, nós dividimos a potência do sistema por 2, chegando assim a um intervalo de tempo de 625 segundos para o aquecimento dessa sala. Alternativa E, gabarito para a questão 54.